Paz do Senhor, homem de Deus, André Castro. Paz do Senhor, irmã Adriana. É uma honra muito grande ter vocês aqui conosco. Paz do Senhor, Felipe, varão de Deus. Meus irmãos, essa noite quero aqui trazer uma palavra por meu e por seu coração. Uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração. A palavra esta, que ela se encontra, se você tiver Bíblia aí, se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 18 e o versículos 19. Se você tiver Bíblia aí, coloque um amém aí. Amém, varão. E você que está nessa live comigo aí, eu tenho certeza que você não vai perder seu tempo. Eu tenho certeza que esses minutos que você passar aqui comigo, você vai ser grandemente abençoado. Eu vim aqui falar, não é para me exaltar, não é querendo mídia não, meus irmãos. Se eu estou pregando esses dias no Instagram é porque eu sinto no coração. Quando eu vou orar, o Espírito Santo coloca no meu coração de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Se você quiser compartilhar essa live com um amigo seu para estar acompanhando conosco também, fique à vontade. A palavra que eu tenho aqui para trazer para o nosso coração é em Mateus capítulo 4, versículos 18 e versículo 19. Se você está aí me ouvindo aí, pegou a sua Bíblia, coloca um amém aí para a gente entender que você está ligado na palavra que Deus vai falar conosco nesta noite. A palavra de Deus, ela fala dessa seguinte maneira. Capítulos 4 de Mateus, versículos 18 e 19, que diz assim, meus irmãos: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Mais uma vez, versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Nessa noite eu quero colocar um tema aqui para o seu irmão Edil. Quero colocar um tema aqui, meus irmãos, no versículo 19, quando Cristo falou: Vinde após mim. Vinde, chamado, e eu lhes farei pescador de homens, promessa. Cristo, ele abordou dois assuntos diante de Pedro e do irmão de Pedro chamado André. Ele disse: Vinde, chamado, e eu vos farei pescadores de homem, promessa. Cristo chamou e logo em seguida ele fez uma promessa. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? A palavra que Deus colocou no meu coração foi: eu e você temos um chamado, eu e você temos uma promessa, mas esse chamado só vai se concretizar a partir do momento que eu tomar uma decisão de seguir Jesus. Todos nós temos chamado para uma obra. Uns é para cantar, outros para pregar, outros para evangelizar, outros para dizimar, outros para orar. Ou seja, na obra de Deus, um foi chamado para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para mestres, e assim a obra de Deus ela vai crescendo. Deus abençoe você, minha irmã Carliane, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos um chamado. Pedro, se a gente for olhar pela história de Pedro, ele era impossibilitado de viver o chamado de Deus. Primeiro, Pedro ele estava num lugar improvável,
no momento do chamado. Quando Cristo andava na beira do mar da Galileia, o mar da Galileia, quando a gente vai estudar a cultura geográfica do local, do ambiente, aonde Pedro estava, era lugar onde ficavam os gentios, pessoas desprovidas de conhecimento, pessoas desprezadas, pessoas desvalorizadas, pessoas que aos olhos do homem não tinha nenhum proveito. Mas Cristo olha para Simão Pedro e ele lança um convite: vinde após mim, que eu te farei um ganhador de homens. Ou seja, Cristo faz um chamado e logo após faz uma promessa. O que é chamado, irmãos? Chamado é você obedecer, viver a vontade de Deus. A partir do momento que você coloca no seu coração de você viver o chamado de Deus, você vai ser criticado, você vai ser desprezado. As pessoas vão te olhar com um olhar de desprezo, aquelas que não entendem, porque às vezes ela olha para você e ela vê a promessa muito grande que está sobre a tua vida e ela acha impossível de acontecer. Mas uma coisa eu quero falar para você: se Deus lhe chamou, Ele é fiel para aperfeiçoar e para cumprir a promessa. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus chama Jeremias, Ele falou: ainda antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheço, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Meus irmãos, o que eu entendo aqui, Cristo, Ele chama Deus, Ele chama Jeremias para uma obra, e Ele dá sobre Jeremias uma promessa: e eu te farei profeta das nações. Nações, irmãos, não é nação, é nações. Não estava no singular, estava no plural. Era mais de um povo, era mais de uma nação, era coisa grande. Jeremias, ele se achou impossibilitado de viver a vontade de Deus. É tão tal que ele falou: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Jeremias estava dizendo naquele momento, irmão, Jeremias não era criança. Jeremias tinha base de 25 anos, a 20 anos naquele momento. Você sabe por que Jeremias falou que ele era uma criança? Porque Deus chamou ele como profeta. Então, como ele não entendia na área de ser profeta o que falar para o povo, ele: Senhor, eu sou uma criança. Na parte que o Senhor quer que eu fale, eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Eu não sei que forma devo agir. Assim somos nós, irmãos. A partir do momento que você decide viver o chamado de Deus, viver as promessas de Deus, você e eu somos uma criança. E uma criança, ela depende do pai. Uma criança, ela depende do amparo do pai. Enquanto você entende isso, que você é uma criança, e se Deus não te guiar, você não é nada. Se Deus não te usar, você não é nada. Você nunca vai crescer. Mas a partir do momento que você entende que se sem Deus o chamado não vai crescer, sem Deus as promessas não vai se cumprir, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Então, meus irmãos, Cristo faz um chamado sobre Pedro: vinde após mim. Essa noite, através dessa live, você que está me ouvindo aí, Deus faz um convite para você: vinde após mim. Abre mão de alguma coisa e faz a minha vontade. Ah, Senhor, mas as promessas são muito grandes. Eu sou falho, eu sou impossibilitado. Mas se você deixar Deus trabalhar lá esse terraço, você vai ser um vaso de honra na mão do Senhor. Meus irmãos, Pedro, ele tinha duas coisas. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe na Bíblia comigo. Pedro, ele tinha dois defeitos que impediam de ele viver o chamado de Deus, se fosse olhar para os nossos dias de hoje. Primeiro, em Atos capítulos 4, versículos 13, a Bíblia diz que Pedro era indouto e Pedro era leigo. O que significa indouto e leigo? Pedro não sabia ler
Pedro não sabia escrever. Se Pedro fosse olhar para essa deficiência dele, ele parava. Ele parava de seguir Jesus. Ele parava de acompanhar Jesus. Primeira coisa que ele ia dar como desculpa: eu não sei ler. Como é que eu vou ler para eu pregar? Segunda coisa: eu não sei escrever. Como é que eu vou fazer alguma coisa para o reino se eu sou impossibilitado? Mas a Bíblia, ela me alegra, Padre Senhor Felipe, que nesse mesmo versículo, a Bíblia diz isso assim: e os fariseus, olhando para Pedro, eles ficaram maravilhados, eles ouvindo falar que Pedro era indouto e Pedro era leigo. Mas a Bíblia diz que alguém se aproximou dos fariseus e falaram para eles: Pedro andou com Jesus. Ou seja, o segredo do teu chamado crescer é andar com Jesus. O segredo do teu chamado prosperar é tu reverenciar Jesus como Senhor. Porque a palavra diz: sem Deus nada poderei fazer. Quando eu olho para mim, meus irmãos, eu era uma pessoa impossibilitada de ser um pregador. A minha voz não era essa. Eu tinha uma voz fina. Eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de falar que era crente. Eu não gostava de terno. Eu não gostava de gravata, de nada disso. Mas quando eu aceitei Jesus, aleluia, eu disse: Senhor, eu vou viver o teu chamado. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cumpre em minha vida o teu chamado. Cumpre em minha vida as tuas promessas. Cumpre em minha vida o teu querer. Então, meus irmãos, Pedro, ele foi chamado, só que a promessa, ela não se cumpriu da noite para o dia. O nosso defeito é porque Deus nos faz um chamado e faz uma promessa. Vamos entender aqui. Deus talvez me chamou, Jefté, eu vou te levantar para pregar nações, pregar São Paulo. Um exemplo para a gente entender: São Paulo, Rio de Janeiro e outros países. Então, naquele momento, irmãos, que ele lança a promessa, eu fico alegre, eu fico feliz, eu fico muito feliz. Só que para eu chegar lá onde Cristo quer, para as promessas se cumprir, eu vou ter que seguir Jesus. Eu vou ter que andar com Jesus. E caminhar com Jesus não é fácil. Caminhar com Jesus, às vezes a gente caminha chorando. Às vezes a gente caminha gemendo. Porque Cristo, ele falou, irmãos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira coisa, para eu viver o chamado de Deus, eu não faço a minha vontade. Segunda coisa, para eu viver a chamada e as promessas de Deus, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que eu gosto de fazer, que às vezes, se eu praticar, isso se torna como um embaraço para o chamado de Deus crescer e desenvolver na minha vida. Vamos ver na Bíblia, chamado, quando Deus chama Gideão, Juízes capítulo 6, versículos 11. A Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, e um anjo aparece diante dele. A Bíblia diz que o anjo disse para Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força, varão valoroso. Primeira coisa que eu entendo, o anjo vê em Gideão que ele era um varão valoroso. Mas Gideão não estava entendendo o chamado. Naquele momento Deus estava selecionando Gideão, estava o chamando para, através dele, Deus libertar o povo de Israel do jugo dos medianitas. Deixa eu dar uma palavra profética para você nesta noite. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Não se escandalize comigo, não. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deus te chamou como chamou Gideão dentro da tua casa, ô Manácia. E através da tua vida, Cristo vai libertar os teus irmãos. Através da tua vida, Cristo vai libertar o teu pai.
Através da tua vida, mulher, Cristo pode libertar o teu esposo, pode transformar o teu esposo. Cristo te chamou. Não importa se você não sabe ler direito, não importa se você não prega, se você é tímido, mas Cristo te escolheu. E esta noite Ele manda te dizer: toma uma posição aí, te coloca na posição, porque quando tu te colocar na posição, eu vou te aperfeiçoar. Quando tu te colocar na posição, eu vou te lapidar. Quando te colocar na posição, eu vou abrir a porta que eu te prometi, e as promessas começarão a se cumprir. Meus irmãos, então Gideão falou: Senhor, mas a minha família é a menor em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão falou: a minha família é a mais pobre de Manassés. Ou seja, Gideão estava olhando para o tamanho, para as impossibilidades, para o recurso financeiro que ele tinha. Só que quando Deus, irmão, quando Deus te chama, irmãos, Ele é fiel para cumprir as promessas. Quando Cristo chama Pedro, entenda comigo na Bíblia aqui, Pedro, irmãos, ele tinha família. Pedro não era um desocupado. Pedro não era um que ficava de esquina, não. Pedro tinha família. Irmão, onde tu me provas isso na Bíblia? A Bíblia diz em Mateus capítulo 8 que Jesus entra na casa da sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, Pedro tinha esposa. Então Pedro tinha uma responsabilidade, tinha uma mulher para dar comida. Então, meus queridos, a partir do momento que Jesus Cristo chama Pedro na beira do mar da Galileia, o que é o mar da Galileia para Pedro? Ali era onde Pedro tirava o ganha-pão, porque ali Pedro pescava e Pedro vendia e tirava a comida do que ele vendia, os peixes, o dinheiro, ele comprava alimento para sua casa. Cristo faz uma chamada, e Cristo não ficava na beira do mar. Cristo saía para Cafarnaum, Judeia, Galileia. Ou seja, Pedro teve que abrir mão da pescaria, Pedro teve que abrir mão do barco, das redes, tudo para seguir Jesus pela fé, crendo numa promessa, que ele ia ser pescador de homem. Então, meus irmãos, entenda comigo, isso aqui é tremendo. Jesus Cristo, quando ele chama Pedro, Jesus Cristo, segundo os historiadores, fala a Bíblia, Jesus tinha 30 anos, 30 anos. Jesus Cristo, segundo os historiadores conta, ele morreu com 33 anos. Entenda comigo, Cristo ressuscita, ele passa mais 40 dias andando pela terra. Então, o preparamento de Pedro, para Pedro viver a promessa de Deus, foi 3 anos e 40 dias. Ah, irmão, mas a promessa sobre a minha vida está com mais de 10 anos, 20 anos. Entenda comigo, o chamado de uma pessoa não é o mesmo chamado seu. Pedro foi chamado, passou 3 anos e meio, já começou a viver o chamado de Cristo. Se você ler a Bíblia, quando Davi foi escolhido para ser rei, foi com 15. Ele só reinou em Israel com 30. Ele passou 30 anos, passou 15 anos no vale, sendo perseguido, sendo caluniado. Inventavam falsos testemunhos contra ele. Quando Paulo foi chamado para o ministério apostólico, Paulo só foi ser o apóstolo conhecido que ele foi, depois de 14 anos se preparando. Meu querido, se está demorando a tua promessa, Cristo, ele não atrasa. Entenda isso aqui. Cristo, ele não atrasa. Guarda essa palavra no teu coração que eu vou falar agora. Cristo, ele não atrasa. Cristo, ele capricha na promessa. Oh, meu Deus. Cristo não atrasa. Cristo capricha. Espere mais um pouco. Confie mais um pouco. Porque a tua promessa está sendo gerada nas mãos de Deus. E quando muitos disserem que está acabado, que muitos disserem que você não vai alcançar, quando muitos disserem que você não vai dar conta, porque você não tem recurso financeiro, porque você é pobre, meu irmão, olha para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. Irmão, por que tu fala de tanta promessa com tanta convicção? Porque, irmãos, quem me conhece sabe,
Eu não tenho condição financeira. Eu estou construindo uma casa, estou desempregado já há mais de 4 meses. Eu nunca imaginava que a minha casa ia sair. Mas Deus me fez uma promessa. Deus me fez uma promessa. Deus me chamou para pregar a palavra. Ele falou: eu vou te dar uma casa, eu vou te ajudar. E hoje, meus irmãos, eu olho para minha casa, eu vejo a mão de Deus. Andarabaxandarabia. Eita, irmão, levante a tua mão aí onde você estiver agora aí, que eu vou profetizar na tua vida agora debaixo da autoridade do céu. Arabantorrefderraia. Em nome de Jesus, a porta que estava fechada, ela vai abrir. Arabantorfeneia. Aquilo que estava dando errado vai dar certo. Deus vai te surpreender antes do final do mês de janeiro. Quem crê nessa palavra aí, eu creio, irmão, aleluia. Deus vai te surpreender antes do final de janeiro. Compartilha essa live com alguém, irmãos, porque quem alcançar ele vai ser abençoado demais. Então, meus irmãos, Pedro, ele teve um período difícil da vida dele. Qual foi o período difícil, irmão? Pedro, ele negou Jesus. Entenda comigo. Entenda o que eu vou falar. Alguém vai pegar essa palavra aqui agora. Jesus tinha uma promessa sobre a vida de Pedro. Só que quando Pedro nega, aquela promessa, ela parou. Ela parou de andar para se cumprir. Ela estagnou. Mas quando Cristo ressuscita, que Pedro pede perdão e Cristo restitui ele, a promessa que estava parada, ela começa a andar mais uma vez para ela se cumprir. O que é que eu quero dizer com isso? A promessa na tua vida, irmão, talvez tenha alguém me ouvindo aqui que ela está parada. Talvez você caiu, você se frustrou com alguém, você parou de ser fiel na oração, ser fiel no teu dízimo, indo para a igreja. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Cristo não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele quer cumprir as promessas em tua vida e em tua casa. Eu lhe digo isso, meus irmãos, porque Cristo, quando eu aceitei a Jesus, ele fez uma promessa para mim, que eu ia ser pregador da palavra, que eu ia anunciar o reino de Deus. E hoje eu já posso ver as promessas de Deus se cumprindo. Deus me chamando para pregar em lugares que eu nunca imaginei de ir, porque ele fez uma promessa. Mas essa promessa só está se cumprindo porque eu estou seguindo a Cristo e estou crendo nas promessas, igual Pedro fez. Pedro seguiu o chamado e Pedro creu na promessa. Vou falar mais uma vez. Pedro seguiu o chamado e Pedro creu na promessa. Pedro seguiu o chamado de Deus e Pedro creu na promessa. Então, meus irmãos, entenda comigo. A Bíblia diz que passando-se 3 anos e 40 dias, em Atos capítulo 1, Cristo disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e receberei a virtude do meu Espírito Santo. Ser-me-ás as minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar. A Bíblia diz que quando o Espírito desceu na casa, ouvia-se línguas repartidas como de fogo. E estava tendo a festa de Pentecostes em Jerusalém. A Bíblia diz que teve um grande alvoroço na cidade de Jerusalém. Agora aquele Pedro, covarde, que negou a Jesus, que se levanta cheio do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é profético. Eita, castubleifia. Antes das promessas começarem a se cumprir, primeiro Jesus vai te encher do Espírito Santo. E pega aí a mensagem do céu. Antes da promessa de Deus começar a se cumprir, Jesus vai te encher do Espírito Santo. Quem toma posse e dá uma glória para Jesus aí, irmão? A Bíblia diz que Pedro, ele prega em Atos 2. A Bíblia diz que foi quase 3
1.000 almas que aceitaram a Cristo naquele evento. Irmão, foi tanta alma assim? Foi. Mas você lembra que em Mateus capítulo 4, versículo 19, o Cristo falou: eu te farei pescador de homens? Ou seja, Pedro só pregou e muitas almas aceitaram em Atos 2, porque Pedro estava debaixo de uma promessa, querido. Eita, pega o mistério do céu aí. Você está debaixo de uma promessa, e quando a porta se abrir, a bênção não vai ser pequena, a bênção não vai ser pouca, a bênção vai alcançar a tua casa, vai alcançar o teu vizinho, irmão, a bênção vai ser recalcada, a bênção vai ser sem medida. Se você crê, dá uma glória para Jesus aí. Se você quiser compartilhar essa live com um amigo seu, com um irmão, compartilha aí, nenhum problema. Então, irmãos, a promessa de Pedro começou a se cumprir depois de 3 anos e 40 dias, quase 4 anos, mas ela se cumpriu. Irmão, o que tu quer dizer com isso? A promessa na tua vida, irmão. Se Deus te prometeu te dar uma faculdade, te esforça. Se Deus te prometeu abrir a porta de emprego, fica firme. Se Deus te prometeu que vai usar na palavra ou para cantar, só segue Jesus Cristo na chamada, crendo na promessa. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que em Atos capítulo 4, a Bíblia fala que quando Pedro pregou mais uma vez, a multidão de crentes chegou quase 5.000, aumentou, o povo cresceu. Sabe por que quando Pedro pregava tinha um grande efeito? Era porque Pedro estava debaixo de uma promessa, e a promessa estava se cumprindo. Quando a promessa de Deus começar a se cumprir na tua vida, tu não vai ficar esquecido em Lodebar, não. Tu vai sentar na mesa do rei. Quando a promessa de Deus começar a se cumprir na tua vida, tu vai estar lá no pasto igual Davi, mas vai ter alguém que vai lembrar de você igual aquele jovem lembrou de Davi e testemunhou para Saul que Davi tocava bem, era homem valente, era cisoso, e o Senhor era com Davi. Quando a promessa de Deus começar a se cumprir na tua vida, Deus vai levantar alguém, como levantou Barnabé para lembrar de Paulo lá em Tarso. Quando a promessa de Deus começar a se cumprir na tua vida, você pode estar lá no meio do mato trabalhando com boi, igual Amós era boiadeiro, mas Deus chamou. Quem tem promessa de Deus, embora ele não esteja em evidência, quando ela começar a se cumprir, o teu nome o Senhor vai soprar. Aleluia. Meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, em Atos capítulo 7, versículos 17, Estevão, ele estava pregando, e ele disse essa palavra: e chegando-se o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, dessa promessa se cumprir, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Então, o que é isso, irmãos? Quando Estevão fala isso, e chegando-se o tempo, Estevão estava pregando sobre promessa, e chegando-se o tempo da promessa de Deus se cumprir, cumprir sobre Abraão, o povo cresceu e o povo se multiplicou no Egito. Quando a gente lê a Bíblia, segundo a Bíblia em Gênesis, foi para o Egito 75 vidas, 75 pessoas. Segundo os historiadores, quando saiu do Egito em rumo da terra prometida para a terra de Canaã, foi mais de 1 milhão de pessoas. Olha o tanto, irmãos, que a promessa cresceu, ela triplicou, ela multiplicou, se transformaram como a areia do mar, como as estrelas do céu. Não dava para contar tão numeroso que era o povo. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você. Quando a promessa começar a se cumprir, Faraó vai tentar impedir, porque tu está crescendo, teu nome está crescendo, tu está se tornando conhecido. Mas quanto mais ele tentar te oprimir, quanto mais ele tentar te parar, quanto mais ele te caluniar, mais a promessa vai se cumprir, eita, glória de Deus. Você crê, irmão, nessa palavra, nesse momento? Ou seja, você tem um chamado de Deus, e sobre esse chamado você tem uma promessa. Quando você passar a viver o chamado,
Quando você passar a viver o chamado de Deus, as promessas elas vão se cumprir. Ah, irmão, eu não tenho dinheiro, irmão. Coloca na mão de Deus. Fiel é Deus para cumprir promessa. Se Ele te prometeu, Ele é fiel, Ele é justo. Só serve, só vive o chamado. Porque a partir do momento que você estiver vivendo o chamado, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Porque Jeremias fala: eu, Senhor, sou eu que sei o pensamento que tenho a favor de vós, pensamento de bem e não pensamento de mal. Quando você faz a obra, Deus prepara o casamento. Quando você faz a obra, Deus te ajuda na faculdade. Quando você faz a obra, Deus realiza os teus sonhos. Quando você faz a obra, Deus te guarda do mal. Quando você faz a obra, tudo aquilo que para você era impossível começa a virar possível. Porque quem tem promessa e quem vive o chamado, elas vão se cumprir. Então, irmãos, assim foi na vida de Pedro. As promessas se cumpriram. Se cumpriu em Atos 2, se cumpriu em Atos 4, se cumpriu em Atos 10. Ou seja, se tu tem promessa de Deus, independente se você é rico, se você tem carro, se você não tem, se as pessoas gostam de você ou elas não gostam, o segredo é: viva o chamado, porque Cristo está cuidando das promessas. Oh, irmão, essa aqui veio do trono agora. Essa aqui veio do trono. Viva o chamado, porque Cristo está cuidando das promessas. Eita, nabacé. Porque quando você vive o chamado, você agrada a Deus. Quando você vive o chamado, você faz a vontade de Deus. Quando você vive o chamado, você está servindo a Deus. Enquanto você vive o chamado, Ele trabalha na promessa. Ei, irmão do céu, faz a obra. Faz a obra. Te dedica. Se você estava negligenciando, pede perdão. Faz uma aliança hoje e começa a fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos parar por aqui, amém? A palavra que Deus colocou no meu coração foi essa: viva o chamado, porque das promessas Cristo está cuidando. E no tempo certo, elas vão se cumprir na tua vida. Porque Deus, Ele é poderoso. Entenda bem, Deus, Ele é poderoso para fazer além do mais do que pedimos ou do que pensamos, segundo o poder em que nossa vida opera. Fique na posição, viva o chamado, faça a obra, porque as promessas de Deus, Deus não se esqueceu nem de um tio, nem de um jota. Porque Isaías vai dizer: ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, eu, o Senhor Jeová, não me esquecerei de ti. Sabe a que Deus está falando? Epa, não me esqueci das promessas. Eu não me esqueci. Estou esperando chegar o tempo para eu começar a cumprir. E tu vê a minha obra crescer na tua casa, na tua família, os teus parentes que tu ora para Deus salvar, Deus vai salvar. Fique na posição, meu irmão. Meus queridos, eu quero fazer um pedido para você aqui, nesse momento. Não saia ainda, eu vou orar por sua casa, pela sua família, pelo seu chamado. Se você estiver me ouvindo aí, eu fiz um canal no YouTube. Eu não gosto de fazer, não gosto de estar em mídia, Deus sabe do meu coração. Eu fiz um canal no YouTube. Se você quiser se inscrever lá, esse canal eu quero usar para mim fazer live ao vivo. Só que no YouTube eu só posso fazer live a partir do momento que tiver 50 inscritos. Aí sim eu vou poder fazer live. Enquanto eu não tiver, eu não posso. Não sou autorizado a fazer live lá. Se você quiser se inscrever lá, o meu nome do meu canal no YouTube é @JefterGalvão. @JefterGalvão. Se você quiser se inscrever lá, se inscreva. Porque quando eu completar 50 inscritos, aí sim eu vou colocar nos meus status um cronograma, os dias que eu vou fazer live e os dias que eu vou estar pregando a palavra de Deus. Se você tem algum texto da Bíblia que você não consegue entender, se você quiser ter mais clareza, pode mandar mensagem no meu mensagem aí. Irmãos, essa passagem aqui você pode me explicar, porque a gente está à disposição aqui para ajudar você no que for necessário. Então, meus irmãos, concluindo, viva o chamado, porque Cristo está cuidando das promessas. Faça a vontade de Deus no chamado que Ele te chamou, porque as promessas de Deus não vai cair um jota, não vai cair um tio, mas elas vão se cumprir
cabalmente na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, no teu trabalho, no departamento que tu lidera, na igreja que tu congrega. Fique firme, porque o Deus que chamou Pedro é o mesmo Deus que escolheu eu e você. E não é a tua deficiência, se você é indouto, se você é leigo, se você ora bonito, se você não ora. Deus vai te capacitar e no momento certo as promessas vão começar a se cumprir. Amém, meus irmãos? Queridos, eu vou orar. Se você deseja que eu ore por algum parente seu, familiar, coloca o nome aqui que eu vou estar falando o nome da pessoa, apresenta nos braços do Senhor. Amém? Se Deus quiser, eu vou fazer outra live. Eu estou querendo fazer um cartaz, vou colocar no meu Instagram, colocar no meu WhatsApp. Se você me segue aí, você vai ver o dia que eu vou fazer a live. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Se você quiser que eu ore por algum parente, pode colocar o nome, não sinta vergonha não. Eu não cobro para orar, eu oro pelo amor, porque Deus me escolheu, eu escolhi você também. E nos chamou para orar uns pelos outros. Amém? Amém, minha irmã? Se inscreva lá. Vai ser bênção de Deus. Amém, minha irmã? Vamos estar orando pela sua família. Amém, minha irmã? Vamos estar orando. Irmã Clenilde e o meu pai. Amém, minha irmã? Vamos estar orando em nome de Jesus. Então vamos estar orando, meus queridos, em nome de Jesus nesse momento. Meu amigo Fabiano, Deus abençoe, homem de Deus. É uma honra ver o Senhor aqui conosco. Então, meus irmãos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Senhor, meu Pai, nesse momento, Deus amado, somos gratos, meu Deus, a Ti. Por mais, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai, de estarmos pregando, Pai amado, sobre o chamado de Pedro e cumprimento de promessa. Viva o chamado, porque das promessas Deus está cuidando. Meu Deus, abençoe a irmã Adriana, sua família, Pai, seu casamento, seu trabalho, seus filhos. Abra as portas, cumpre as promessas sobre a vida dela. Meu Deus amado, seja com a tua serva, continue abençoando ela. Senhor, abençoa a irmã Carla, Senhor, essa jovem que entrou conosco, a sua família. Abençoa a sua família, abençoa a sua casa. Ó meu Senhor da glória, faz a obra nas famílias nesta noite. Quebra o arco, corta a lança, repreende todo o mal, Senhor. Que toda ferramenta preparada contra as famílias, que toda obra de macumba, obra de bruxaria, de feitiçaria, para destruir as famílias, meu Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, se tem alguém aqui depressivo, se tem alguém aqui, Pai amado, com ansiedade, se tem alguém aqui pedindo uma porta de emprego aberta, Senhor, move as águas, rasga os céus e derrama chuva de bênção. Senhor, eu creio no mesmo Deus que capacitou Pedro, o mesmo Deus que lapidou Pedro, o mesmo Deus que encheu Pedro do Espírito Santo para se tornar um grande ganhador de alma. É o mesmo Deus que nesta noite está abençoando meus irmãos. Deus, eu te agradeço por tudo. Continua com eles e continua comigo e com minha família. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Fique firme. Viva o chamado. Porque das promessas Deus está cuidando. Você crê? Amém. Aí eu vou estar marcando outro dia aqui para a gente fazer outra live abençoada. E o nome do Senhor será glorificado. Quando eu for fazer a outra, se você quiser compartilhar para um parente, compartilhe, convida alguém. Vai ser bênção, irmãos. Vai ser bênção. Em nome de Jesus, eu creio que na outra live, irmãos, eu vou fazer ela, eu vou pregar a palavra. Isso é coisa que Deus colocou no meu coração. E depois da pregação da live, eu quero fazer uma oração com todos os irmãos. Uma oração de cura, libertação, transformação, de porta aberta, de dons, entregar dons, levantar para pregar, para cantar. E vai ser uma obra tremenda, irmãos. As redes sociais, elas servem também para a gente anunciar o nome do Senhor. Fique na bênção, fique na paz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até outro dia, se assim Cristo nos permitir.